Pessoal, já estamos aqui ao vivo, estamos então iniciando a nossa aula de hoje. É uma aula porque vai ensinar a você o que fazer para resolver essa situação da ansiedade que tem, infelizmente, afetado grande parte da população do mundo. E dentro de uma casa, se essa casa tiver 10 pessoas, essas pessoas estão, 6 dessas pessoas estão afetadas pela ansiedade. É um índice muito grande e nós precisamos sim dar atenção a esse tema e analisarmos a nossa vida para então entender se estamos ansiosos ou não. E se essa ansiedade está dentro de um limite correto ou não. Porque sim, isso é possível. E você vai entender tudo isso nessa aula. Meu nome é Sueli Custódio, para aqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é Sueli Custódio, eu sou coach, mentora e consultora familiar. Eu ajudo pessoas que querem trabalhar a sua mente, levando a mente a uma ressignificação para a cura das suas enfermidades emocionais. Doenças essas que sim afetam o corpo, porque nós somos um ser único, né? E precisamos estar com todas as áreas da nossa vida de fato bem resolvidas para termos saúde mental, emocional, espiritual, física, né? Financeira, familiar e assim sucessivamente. Então você que está aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos em novo horário, como você está vendo. Nós sempre tivemos as nossas lives às terças-feiras, às 20 horas, mas nós estamos num novo horário, porque nós queremos atingir um público que não estava podendo assistir às lives à noite, então nós queremos sim estar presentes nas manhãs da sua terça-feira, para te ajudar a começar já o dia entendendo o que é inteligência emocional, que é possível desenvolver e que você consegue. Tudo isso eu quero que você entenda. Inteligência emocional é importante, é a base para uma vida saudável, é possível desenvolver e você consegue desenvolver. Para isso eu te ajudo em várias áreas, em várias redes sociais. Eu estou no YouTube, Sueli Custódio Inteligência Emocional no YouTube. Eu tenho lá mais de 150 vídeos que você pode acessar com os mais variados temas e você vai poder entender muito melhor o que está acontecendo com você. Porque na realidade, quando a gente tem um problema, detecta que tem um problema, ou quando nos avisam que temos um problema, sim, porque os problemas emocionais, eles são muitas vezes tão sutis que alguém de fora é preciso chegar e dizer, olha, você está com dificuldade nisso, você está com um problema aqui, é preciso que você avalie com mais carinho, com mais atenção. Aí então é que a gente desperta para, puxa, realmente eu não sabia que eu estava afetada a esse ponto. Que eu estava vivendo um momento tão ruim a ponto de as pessoas perceberem. Então, na vida emocional, isso acontece sim. E quando você começa a ter contato com essa realidade, a realidade de que você está afetado emocionalmente, está alterado emocionalmente, e que isso já está, de alguma maneira, prejudicando você, o seu ambiente familiar, o seu ambiente profissional, é quando, então, você pensa, puxa, então eu vou dar uma olhada nisso. Então, eu estou falando isso porque às vezes é complicado para a própria pessoa entender que ela está vivendo um momento ruim e que ela precisa de atenção. Mas quando começa a afetar o ambiente, as pessoas ao redor, aí então sim é quando a pessoa desperta e diz, então peraí, eu vou prestar atenção nisso, porque eu não quero ser uma pessoa descontrolada, desestruturada. Então, isso acontecendo, você começa a pensar, então o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E mais complicado do que uma doença física é a doença emocional. Mais complicado para assimilar, para entender, para aceitar e para buscar ajuda. É absurdo o número de pessoas que já sabem que tem um problema emocional, já foi detectado, já foi diagnosticado, mas essa pessoa não procura ajuda. Porque ela pensa assim, é um problema emocional, isso vai passar. Se eu estiver triste, depois eu fico alegre. Se eu estiver alegre demais, depois eu vou ficar triste. E isso faz parte da vida. E não é assim. Então é por isso que eu estou dizendo. Você precisa, então, em primeiro lugar, entender que tem um problema. E é aí que eu estou
interessada em te ajudar. Eu quero que você entenda se está doente ou não. Qual o seu problema? Qual a profundidade do seu problema? E como resolver o problema? Então, por isso eu tenho o YouTube, Sueli Custódio Inteligência Emocional. Por isso eu tenho o meu Instagram. Se você não é inscrito ainda no meu Instagram, inscreva-se. Vai até lá, @Sueli com I, S Custódio. Então, @Sueli é com I, S Custódio. Então é assim que é o meu endereço no Instagram, @Sueli S Custódio. E você vai poder entrar e ver tudo que eu tenho postado no meu feed e vai poder também visitar os meus stories. Eu quero que você vá lá, responda as enquetes, participe das aulas que eu coloco lá. Eu faço tudo isso inteiramente grátis para te ajudar. Assim como os vídeos também aqui no YouTube, é de graça. O que é que eu peço para você? Que você compartilhe. Se o assunto for importante para você, se você estiver entendendo, se você estiver aprendendo, se você estiver encontrando sentido no que eu estou falando, se você percebe que isso realmente chega próximo da sua realidade e que pode ajudar outras pessoas, eu te peço que você compartilhe o vídeo lá do YouTube. Então vai lá, assiste e compartilha. Se essa é a sua realidade também aqui no Instagram, você vem aqui no Instagram e compartilha também, tá bom? A live, os stories, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, interaja comigo. É quando você interage comigo que eu posso entender se tudo que eu estou postando aqui é de fato relevante e que vai de fato fazer diferença na sua vida. Porque o meu grande objetivo é ajudar você a entender que você pode sim ser feliz. Independente da sua crença, independente da sua fé, independente da sua infância, independente dos problemas emocionais que você tenha, independente do seu mapa cerebral, né, que foi desenhado, formatado dentro de uma educação as mais variadas, isso não importa. O que você precisa entender é que você só vai fazer bem para as outras pessoas quando você estiver bem com você. Se você não estiver bem com você mesma, com você mesmo, você não conseguirá fazer as outras pessoas ficarem bem. E para você ficar bem é preciso curar o que está doente. Porque se você não curar, você vai continuar doente e pior, essa doença vai se tornar crônica. E a doença crônica dá muito mais trabalho de resolver. Então, se você tem um problema e esse problema está te afetando, pare por um pouco, considere a possibilidade de cuidar desse problema. Porque é quando você cuida do problema que você consegue resolver. Quando você cuida, você resolve e põe fim nesse problema. E aí eu volto a dizer uma coisa que é importante você saber: todo problema tem solução. Não existe um problema que não tenha solução. O que pode acontecer é que muitas vezes o ser humano não quer pagar o preço para a solução desse problema, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você quiser viajar, você vai ter que arrumar as malas, sair da sua casa, caminhar até o aeroporto, tomar o avião e viajar. Isso dá trabalho, isso exige movimento, isso exige investimento de tempo, de dinheiro, de tudo. E muitas vezes a pessoa quer viajar, mas ela não quer pagar o preço. Ela não quer sair do conforto dela, não quer sair da casa dela, não quer tomar o avião, ela não quer fazer nada disso. Então, se isso estiver acontecendo com você emocionalmente, eu quero que você reconsidere isso. Porque você estar saudável vai ser uma bênção para o mundo. A começar pela sua casa, pela sua família. Quando você está bem, você abençoa a sua família. Você faz com que a sua família seja feliz, seja próspera em todos os sentidos. Então, a sua saúde é importante para você, para a sua família, para a sociedade, e é importante porque você vai glorificar o nome de quem te criou. E quem te criou foi Deus. E Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E você doente, já não acontece assim, não é verdade? Porque você doente, você fica deprimido, paralisado, estagnado, infeliz, prejudica todos ao seu redor. Então, a saúde é de vital importância para que você glorifique o nome de Deus. E a saúde emocional, espiritual, física, financeira, em todas as áreas. É preciso que você tenha felicidade, alegria, vitalidade em todas as áreas da sua vida. Tá certo? Então vamos lá?
Explicado tudo isso, eu quero que você então compreenda o valor do trabalho e que você possa sim compartilhar, deixar seu comentário, avisar todo mundo, colocar nos seus grupos do WhatsApp. Me ajuda nesse trabalho. Porque se você me ajudar, mais pessoas vão entender a importância disso e mais pessoas serão curadas. Eu tenho inúmeras pessoas que me mandam retornos no meu WhatsApp, porque eu deixo à disposição o meu WhatsApp. E as pessoas falam, Sueli, essa semana mesmo uma pessoa entrou em contato comigo e disse o seguinte, ela falou comigo no domingo, primeiro dia, ela falou para mim, Sueli, eu não sabia que se eu fizesse isso que você me ensinou, eu conseguiria ter paz. E ela disse, quando você me ensinou que eu podia perdoar, eu apliquei essa ação na minha vida e eu já estou desfrutando paz na minha mente. E ela não sabia perdoar, porque as pessoas têm uma coisa, elas constroem um monstro ao redor do ato de perdoar. E perdoar é uma coisa simples. E eu quero que você entenda que quando eu digo simples, eu não quero dizer que é fácil, eu quero dizer que é simples. E as pessoas não sabem uma coisa simples. Elas não sabem fazer uma coisa simples que traz o benefício da paz. E ela falou, eu tô te ligando para te agradecer, porque você me ajudou, eu aprendi, eu coloquei em prática e eu estou vivendo os benefícios da paz. Então é incrível, para mim é gratificante poder ver que uma pessoa passou por isso, pôde experimentar na sua própria vida e conseguiu resultados. Eu sempre digo isso. O meu trabalho é ajudar você a colher resultados. Porque se você não tiver resultado, é mais do mesmo. E para obter resultados, é importante que você invista em você. Investimento. Se você parar para olhar sua vida como ela está hoje, e você parar por alguns minutos para olhar como ela pode ser se você não tiver o problema que você tem hoje, eu te pergunto quanto vale essa conquista? E você vai dizer, não tem preço, é incalculável o valor que isso vai fazer na minha vida. Então é sobre isso que nós estamos falando, meus queridos. É sobre o valor de viver uma vida em paz, em gratidão, em plenitude, certo? E poder fazer com que essa vida seja um testemunho para outras pessoas. Você pode ser assim? Pode. Sueli, mas o que eu faço com o meu ódio, com o meu rancor, com o meu medo, com a minha ansiedade, com a minha depressão, com o meu isso, com o meu aquilo, com o meu aquilo, com o meu aquilo? Isso tudo se resolve. Isso tudo se resolve quando você toma uma atitude, quando você toma uma decisão e muda um comportamento. Tá certo? Então deu para entender? Então o que a gente precisa fazer aqui hoje? Entender se tem o problema. E o nosso tema hoje é ansiedade. Ah, mas a ansiedade está me destruindo. A ansiedade está acabando comigo. A ansiedade é um dos meios de ficar depressivo e eu já estou depressivo. É isso que eu escuto. Sueli, a ansiedade acabou com o meu casamento, a ansiedade acabou com os meus relacionamentos, a ansiedade me fez perder o meu cargo na empresa, a ansiedade não permite que eu fale com os meus familiares como eu gostaria. Entre mim e o meu marido é um inferno, porque a ansiedade está me destruindo. E aí a pessoa já tem a minha ansiedade, ela toma posse disso de uma forma, é a minha ansiedade, eu costumo sempre dizer, né? A pessoa tem a minha diabetes, a minha depressão, a minha ansiedade. Bom, se é sua, você está usando bastante, né? Se é sua, você está desfrutando, porque tudo que é nosso a gente desfruta. Então, se você tem uma ansiedade a ponto de dizer a minha ansiedade, a minha depressão, você está desfrutando de tudo isso. Tá certo? Já te dei uma orientação aqui, certo? Então fique esperto porque a gente tem muito mais pela frente. Então vamos lá, eu quero que você então interaja comigo, me dá aqui o polegarzinho, dá um joinha, compartilha, vai no aviãozinho e compartilha, escreva, manda um coraçãozinho, interaja comigo para eu saber que você está aí e que nós estamos juntos. Obrigada, obrigada, obrigada. E nós vamos juntos até as 10 horas termina, tá bom? Então vamos lá, o que é ansiedade? O que é ansiedade? Quando eu estou em palestra, eu pergunto e dou oportunidade para todo mundo responder. E aí, então, a gente ouve todo tipo de explicação e isso é muito bom, interage com as pessoas, é muito legal.
Mas aqui eu não vou poder dar tempo de você responder, então eu vou dizer a você. Ansiedade, primeira coisa que eu quero te dizer, ansiedade é um sentimento bom. Não se desespere, não fique maluco. Você vai poder dizer, mas Sueli, a ansiedade está me destruindo, então não é bom. A ansiedade é um sentimento bom, sabia? Vou te dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer uma viagem, você quer muito fazer a viagem, você está ansioso por viajar. Essa ansiedade pela viagem que você sente antes, e você já começa a imaginar, eu vou sair daqui, eu vou pegar minha bagagem, eu vou pôr no carro, eu vou descer no aeroporto, eu vou pegar meu avião, depois eu vou chegar lá, eu vou viajar, eu vou encontrar, no meu caso, eu fico assim, porque eu viajo para encontrar meus filhos, que não moram comigo, não estão no Brasil. E aí eu viajo e eu fico ansiosa por chegar e por abraçar e por ver todo mundo, por sentir o cheirinho deles. Eu fico ansiosa por chegar. Essa ansiedade é saudável. E ela faz parte da vida. Você precisa tomar bastante cuidado caso você não tenha essa ansiedade. Opa, aí já é um problema. Quer dizer que então eu preciso ter essa ansiedade para poder ficar assim, ansiosa pela festa, ansiosa para usar o vestido novo, ansiosa para estrear um sapato, ansioso para poder conhecer uma nova pessoa. Essa ansiedade é gostosa, ela é boa, tem que ter. Quem não tem nada disso se torna um problema. Opa, você vai fazer uma viagem, você vai casar, e você não está ansioso? Você não está na expectativa, você não está, não vejo a hora que isso aconteça, eu quero viver esses momentos. Se isso estiver acontecendo com você, você já está com um problema. Então, não ter essa ansiedade gostosa que antecipa-se a uma coisa, a um acontecimento, a uma aquisição, a uma realização, isso não é saudável. Eu estudei 6 anos, agora eu vou pegar o meu diploma. Tudo bem, deixa o diploma lá, a hora que der eu pego. Tem problema aí. Você tem que estar ansioso para concretizar aquilo que você estudou durante 6 anos, tá certo? Então essa é a ansiedade boa, essa é a ansiedade que você pode ter, deve ter, precisa ter. Agora vamos então para a ansiedade ruim. A ansiedade é aquele sentimento que te dá uma total insegurança quanto ao que você vai viver, a ponto de você ficar desesperado, triste, aborrecido. Então, a ansiedade ruim é aquela ansiedade que te traz uma preocupação excessiva. Excessiva, é fora da medida, te tira o sono, você não tem paz, seu pensamento está 100% concentrado naquele medo, naquela preocupação excessiva com o que vai acontecer. Esta é a ansiedade desnecessária e ruim e que te traz doenças e que te faz ficar doente. Tá dando para entender? Então, a ansiedade, qual é o sentimento de ansiedade que é desnecessário, que você não precisa ter, que você tem que ter controle? Essa ansiedade excessiva, esse medo excessivo. Porque essa preocupação te dá medo. E por que dá medo? Vamos entender. Por que a pessoa que tem ansiedade excessiva, ela chega a ter medo? E o medo dela faz ela ficar tão ansiosa, tão desesperada, que ela começa a não querer nem imaginar aquilo. Isso acontece, meus queridos, da seguinte maneira. Você tem uma situação que você vai viver. E você tem medo daquilo não acontecer da maneira que você queria. Da maneira que você planejou. Então, esse medo, esse receio, primeiro é um receio, depois se concretiza um medo de que de que não aconteça aquilo como você planejou, como você queria, como você sonhou. Isso te leva a ficar ansioso excessivamente e preocupado excessivamente. E por que isso acontece? Porque você já planejou na sua mente. Preste atenção que eu estou te explicando. Fica aqui comigo, escuta o que eu estou te falando. Isso acontece com você quando você planejou que uma coisa aconteça de uma forma e você não está aceitando que aconteça diferente. Então, vamos supor que você planejou fazer uma viagem, de novo vou no ponto da viagem. Você planejou fazer uma viagem de trem.
Atravessar os Estados Unidos no melhor trem que tem para você poder passear e se divertir. E é uma viagem fantástica, né? E aí você quer fazer essa viagem. É um exemplo. Você planejou fazer essa viagem no final de 2022. E você começa o ano trabalhando, e você começa a ver que parece que não vai dar certo. Não vai ser do jeito que você planejou. Mas você planejou detalhadamente, você curtiu já esses momentos na sua mente e você não aceita de forma alguma que não aconteça do jeito que você planejou. Quando você não aceita que aquilo aconteça do jeito que você planejou, esse sentimento do medo de não conseguir que aconteça como você planejou, chama-se ansiedade. É uma ansiedade por ver aquilo acontecer, mas tem que ser do jeito que você planejou. Se não for do jeito que você planejou, você começa a ter medo, angústia antes da hora. E quanto mais você começa a ver que não vai acontecer aquilo, mais angustiado, mais desesperado você fica. E aí isso começa então a fazer o quê? Infelizmente começa a impedir o seu fluxo no cérebro. Tudo começa a andar diferente, porque você já não consegue mais produzir os hormônios da forma certa, na quantidade certa. Isso tudo eu vou explicar para você numa outra aula, tá certo? Mas isso acontece, você começa a ficar com os pensamentos alterados, conturbados, contrariado, revoltado, aborrecido, angustiado. Isso tudo vai tirando a sua paz de espírito. E aí você começa a pensar, não vai dar certo? E se isso já tiver acontecido numa outra vez, você começa com o vitimismo. Tá vendo? É comigo não dá certo. Para mim não dá nada certo. Porque isso, porque aquilo. E você vai começar a procurar culpados para sua dor e para o seu momento de perda. E perceba que eu estou falando de uma coisa que não aconteceu ainda. Você ainda está trabalhando para conquistar a viagem, mas você já está sofrendo por não conseguir, porque na sua cabeça você já viu o fim daquilo. Você já se antecipou até ver aquilo não acontecer, até você ter certeza que aquilo não vai acontecer. Então, ou a coisa acontece do jeito que você quer, do jeito que você planejou, ou então você não vai ficar feliz e satisfeito. Por isso você já fica roendo todas as unhas do pé e da mão. Mas tem que ser de avião, tem que ser do meu jeito, tem que ser de trem, tem que ser daquela forma, tem que ser, e eu tô trabalhando, eu tô dando o meu melhor, tem que acontecer, tem que acontecer. Isso consegue resolver o seu problema? E se não acontecer do jeito que você queria, você cai num desconsolo infernal. Porque tinha que ser do seu jeito. E se eu estiver falando para pessoas perfeccionistas, piora muito isso aí. Piora muito, porque junta a ansiedade com o perfeccionismo. E são bem próximos, tá? Eles andam bem juntos. A mente que tem mania de perfeição com a mente que quer que tudo aconteça para ontem. Ou do jeito que ela quer que aconteça. Eu estou recebendo aqui as perguntas que estão fazendo e eu ainda não li nenhuma e não sei se vai dar. Ok. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tô recebendo aqui as perguntas, me perdoem. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é ansiedade. É uma preocupação excessiva com aquilo que ainda não aconteceu. Existe a ansiedade boa e existe a ansiedade ruim, negativa, destrutiva. Que é você se antecipar ao acontecimento, sendo que ele não aconteceu ainda. E, geralmente, essa antecipação é negativa. Ela nunca é positiva, ela é sempre negativa, ela tá sempre te levando para baixo, te puxando para baixo, te destruindo. Porque o sentimento do ser humano é sempre mau. O ser humano, eu sempre falo isso com minhas clientes, eu faço com elas uma comparação, eu digo assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu falar para você que vai acontecer uma coisa muito boa com você, você vai dizer, duvido que isso vai acontecer. Duvido, isso aí não vai acontecer. Isso aí é muito bom, não vai acontecer comigo. Mas se eu disser para você que vai acontecer uma coisa ruim no dia tal, hora tal, mês tal, ano tal, perdão. Se eu digo que vai acontecer uma coisa ruim, você quer saber o dia, a hora, o ano desse acontecimento. Porque você já acreditou. Não é impressionante? Não é impressionante como o ser humano é destrutivo? Então, se eu falar, e eu falo isso para elas, para eles, quando eu tô em atendimento, eu falo, se eu disser isso para você, você vai dizer, não, isso não vai acontecer. Porque é coisa muito boa, não aconteceria nunca comigo. Mas isso aqui eu quero saber, qual é o dia, qual é a hora, qual é o ano que isso vai acontecer. Porque eu já quero estar sabendo antecipadamente. O ser humano é assim.
É sempre negativo, é sempre destrutivo. Quando você encontra uma pessoa que pensa diferente, essa pessoa te incomoda. Porque você fala, nossa, para que toda essa esperança, para que toda essa alegria? Isso tudo vai dar em nada. Certo? Então, muito cuidado. Então, entendidos aqui o que é ansiedade, vamos lá para os 7 sintomas físicos da ansiedade, certo? São 7 sintomas físicos. Grande parte das pessoas desconhece que a ansiedade afeta drasticamente a nossa saúde física. Infelizmente, negligenciam os sintomas físicos da ansiedade, só prestando atenção quando já estão doentes. Primeira situação difícil, o sistema neurológico fica fraco. A pessoa que tem ansiedade em excesso, ela tem o sistema imunológico baixo. Então ela é mais suscetível a doenças. Facilmente ela adoece. Porque ela já tem um sistema imunológico mais baixo, por questão dela ser essa pessoa infeliz, essa pessoa que infelizmente não se permite ter uma saúde emocional, porque ela já vive nesse medo, nessa ansiedade, nessa angústia, nessa precipitação das coisas. Ela não tem essa confiança, nem autoconfiança e nem confiança. Ela duvida de tudo, ela duvida de todos, ela é vítima. Então, todo esse sentimento de ansiedade leva a pessoa a sentir tudo isso. E isso não tem como, isso derruba o sistema imunológico. E a pessoa acaba ficando fraca, muito fraca. Então, ela é mais suscetível a doenças, como as gripes em geral, os ites da vida, né? Rinite, amidalite, tendinite. Ela é mais suscetível a tudo isso, porque ela tem mais inflamações no corpo. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Então, um sentimento te leva a adoecer fisicamente? Com certeza, com total certeza. Sentimentos destrutivos e negativos te levam a ficar doente fisicamente. Isso é fato. Sabe quando você tem uma notícia ruim ou quando você tem essa antecipação pelo acontecimento e imediatamente já se instaura uma dor de cabeça. Você fala, nossa, essa dor de cabeça é de nervoso, essa dor de cabeça é de preocupação, essa dor de cabeça é a minha ansiedade. Não é assim? É assim que acontece com as pessoas. Elas começam a passar para o organismo físico o que se passa nas emoções. Primeiro na mente, depois nas emoções. E é preciso que você entenda isso. Primeiro entra na sua mente. E eu vou explicar para você direitinho tudo nessa aula que eu estou te falando. Você vai assistir, você vai ter acesso. Então, presta atenção. Os tremores é o outro passo que acontece. A pessoa tem tremedeira, ela tem palpitação, ela tem angústia, ela tem todo tipo de sentimento que faz com que ela fique dessa forma. Então, ela tem palpitação, né? A pessoa ansiosa, extremamente ansiosa, ela tem palpitação demais. E esses tremores e essas palpitações são assustadores, né? E deixa a pessoa angustiada. O excesso de suor, ela tem sudorese, né? Porque ela vive ansiosa, então ela tem esses sintomas. A sudorese vem, como eu já disse, a palpitação vem. A náusea, a pessoa chega a ter náuseas. E ela tem vômitos muitas vezes. Dores musculares é outro sintoma. Dor muscular. Então, veja, eu já falei de todos os sintomas aqui, só falta 2. Então, quer que eu repita? Vou repetir para você que está anotando, tá bom? Presta atenção. O sistema imunológico fraco, ela tem tremores, excesso de suor, a sudorese, ela tem a palpitação, que é o 4º item, ela tem náuseas, que é o 5º item da lista dos 7 que eu falei para você, ela tem dores musculares. Como não ter dores musculares, sendo que ela está vivendo comprimida, né? Ela retrai o corpo, ela retrai. E geralmente as pessoas que fazem isso não praticam, que passam por isso, não praticam exercícios físicos. Como praticar? A pessoa está vivendo numa situação em que ela não está preocupada com outra coisa a não ser com o que vai acontecer. Ela vive a antecipação daquilo da pior forma possível. Então ela já está sofrendo por aquilo que ela ainda não viu acontecer. Se você parar para pensar, você vai achar isso ridículo. Porque é assim que acontece com todos os clientes. Quando a gente começa a entender, a pessoa fala, mas Sueli, é absurdo eu estar vivendo desse jeito. Mas está vivendo. É opção. Aquilo que você planta, você colhe.
Então, se você plantar ansiedade, você vai colher todas essas coisas aqui. Se você plantar ansiedade, você vai colher os 7 sintomas que vão te destruir. Isso é fato. E vão te destruir, porque quando você chega a ter dores musculares e você se sente travando, literalmente, trava a coluna, trava as pernas, trava os movimentos das mãos, trava o pescoço, trava tudo. Já está chegando num nível em que você já vai ficar daqui a pouco paralisado em cima de uma cama. Por quê? Pela ansiedade, ou seja, porque você já antecipou para você que tudo aquilo vai acontecer da pior maneira possível e você vai sofrer isso. O 7º item aqui, apetite desregulado. O apetite de uma pessoa com ansiedade pode variar muito de pessoa para pessoa, isso a gente sabe. Muitos se alimentam excessivamente, comem demais, comem de tudo e buscam comidas que satisfaçam o paladar. E geralmente essas comidas são as mais gordurosas, as mais calóricas, né? Porque traz um conforto. Então você corre atrás de muito carboidrato, você vai atrás de muita gordura, sorvetes, doces, você quer compensar, né? Então você faz isso. A outra coisa importante entender, quando você está nessa neura, porque isso se torna uma neura, você então se fecha para novas possibilidades. Você trava a sua mente. É como se você travasse ali e você então não quer ver nenhuma coisa acontecer diferente. Você já viu aquilo, fechou para você, então não tem outra possibilidade. E quando isso se fecha, você então vai adoecendo fisicamente. Eu abri o vídeo anunciando essa live, mostrando para vocês a história da Mariana, que acordou e encontrou a mãe morta. Isso é real, isso é fato, aconteceu com essa moça. Não é história inventada. Então, a ansiedade, às vezes, ela se desenvolve através de um forte impacto emocional também. Saindo dessa parte de que você foi construindo esse estado, existe a outra possibilidade. Teve um acontecimento grave que impactou a sua mente, as suas emoções, e você então travou naquele momento e a partir dali você desenvolve uma ansiedade, um medo, uma fobia. Porque a ansiedade ela tem várias características. Então, isso pode acontecer? Pode. Eu vou contar para vocês a minha história, o que aconteceu comigo. No ano de 2001, nós passamos uma grande dificuldade em família. E nós tínhamos uma amiga muito querida nossa que precisou fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E eu, com a minha família, estávamos vivendo essa situação complicadíssima. E no meio de tudo isso, essa amiga chegou e me disse assim: Sueli, eu vou para o Rio de Janeiro, vou fazer uma viagem para o Rio, e eu não queria ir sozinha. Você quer ir comigo? E eu falei com meu marido, falei, olha, Paulo, ela quer que eu vá com ela, eu sei que a gente está vivendo uma situação complicada, mas eu acho que eu vou aceitar o convite e vou sair, pelo menos eu descanso um pouco a minha cabeça. Na época, 2001, eu não tinha formação em coach, eu não sabia do funcionamento da mente, eu não entendia como as coisas se processam na mente de um ser humano, e nem muito menos o processo certo para sair disso. Eu tinha o meu conhecimento de Deus, de Bíblia e tudo, mas eu não tinha esse conhecimento do cérebro humano, do funcionamento do cérebro, de como ele funciona. Esse entendimento da neurociência e da mente humana, eu não tinha esse conhecimento. Mas eu sentia que eu estava precisando sim sair, espairecer um pouco. E eu aceitei o convite, falei, eu vou com você. Gente, eu vivi isso. O que eu vou falar para você agora, eu vivi, ninguém me contou. A história da Mariana é real, mas é a história da Mariana. A Mariana, graças a Deus, já superou, já está curada, ela entendeu o que fazer, ela aplicou na vida dela, ela é outra pessoa hoje. E superou a perda da mãe de maneira tão drástica como vocês viram. Agora eu quero te contar o que aconteceu comigo. E eu fui então para essa viagem, saí então, me preparei para a viagem e tal, meu marido concordou, falou, tá certo mesmo, é bom você sair, descansar um pouco. Os meninos na época faziam colégio ainda e estudavam, estavam em casa naquela correria de estudo, 4 filhos na escola e toda a luta que a gente estava passando. Então eu resolvi sair, aceitei o convite dela e me preparei para ir. Faltando 2 dias para a viagem, eu simplesmente desenvolveu-se na minha mente um pensamento de que eu ia morrer na viagem.
Ou seja, a ansiedade, tudo que eu estava vivendo naquele momento, que era um período muito difícil da minha vida, foi um momento de falência, meu marido tinha uma empresa, um escritório de vendas, e ele teve que abrir falência, e isso deixou ele muito mal, e eu também fui afetada, todos os filhos, não teve como a gente não sofrer com aquela perda naquele momento. E nós sofremos muito, e eu estava tentando ajudá-lo e os filhos também, nós todos aqui tentávamos nos ajudar da maneira que a gente podia, nos apegamos em Deus, Deus é a nossa força o momento todo, e Deus estava conosco, sempre esteve, mas isso não impediu de que a gente sofresse naquele momento. E nós então, porque nós somos seres humanos, suscetíveis a problemas e a dores, isso acontece com todo mundo. E ele então viu que era um momento bom para eu sair, mas aconteceu de 2 dias antes eu ficar então com medo da viagem. E aquilo foi aumentando na minha mente. Tudo estava acontecendo na minha mente. E eu olhava ao redor e parecia que ninguém sabia que eu ia morrer. Porque na minha cabeça o carro ia bater e eu ia morrer no acidente. E faltando um dia para a viagem, eu estava já em desespero interno. Ninguém sabia o que eu estava vivendo. Só eu estava vivendo aquilo. E foi a coisa mais horrível que já me aconteceu na vida. Eu nunca vivi outro momento como aquele e não quero viver. E hoje eu tenho outro conhecimento, é diferente, mas na época eu não sabia o que fazer. E eu pensei, eu não vou contar nada pro Paulo, não vou contar nada para ninguém, que eu vou deixar eles assustados. É melhor eu não ir na viagem. Liguei e fiz de tudo para desmarcar. E a pessoa muito querida, uma pessoa que eu amo de todo o coração, falou assim, olha, nós vamos sair, eu passo na sua casa a hora tal, esteja com as malas prontas. Falei, tá bom, mas vem cá, não dá pra não ir? E se a gente deixar pra semana que vem, se a gente deixar pro mês que vem, e eu fiz de tudo pra adiar, mas ela tinha assuntos sérios pra resolver no Rio de Janeiro, e não tinha como eu não ir, ela não ir, e ela queria muito companhia. E eu, amiga, não me vi na situação de dizer não vou, ela não tinha outra pessoa que pudesse ir com ela. Ela era moradora do Rio, estava passeando em São Paulo, passando uma temporada na casa da filha, mas a filha trabalhava também, não tinha como viajar com ela. E tinha que ser durante a semana, não podia ser final de semana, porque o que ela ia resolver era assuntos de negócios no Rio de Janeiro. Então, resultado, eu não tinha como dizer não vou, eu tive que ir. Fui dormir na noite que antecedia a viagem, pensa se eu dormi. Eu não dormi, eu passei quase que a noite em claro. E na minha mente vinha a seguinte verdade, a seguinte frase: você vai morrer na viagem. Você não vai sobreviver à viagem. E eu falava, meu Deus, eu vou morrer nessa viagem e agora? E agora? Então eu não posso ir, porque se eu for eu vou morrer. Na minha cabeça era isso que eu sentia. Mas a noite passou, a madrugada chegou, o dia amanheceu e na hora certa ela estava no portão. Entrou feliz, alegre, sorridente, vamos, tá tudo pronto, vamos embora. O Paulo, sim, vamos todos juntos, tal, vamos, ela vai e tal, e vamos orar, e fizemos uma oração. Eu entrei no carro junto com ela e seguimos viagem. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Cada rodada que o pneu fazia, pra mim, era o próximo segundo da minha morte. Se você me falasse, Sueli, mas por que tanto medo? Não sei. Foi a somatória de problemas. Eu estava passando por um momento muito sensível emocional na minha vida. Eu estava sofrendo demais com a perda do escritório, com a situação que nos deixou financeiramente, e tudo aquilo estava acabando comigo. E quando a minha mente se viu, então, desprotegida, eu não estava segura de tudo que eu estava vivendo, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo do futuro, eu tinha dívidas, tinha tudo isso. A única coisa que eu enxergava você vai morrer. Imaginem o sofrimento que eu passei, quilômetro após quilômetro, até chegar no Rio de Janeiro. Quando ela parava o carro, que parava numa parada que a gente ia no banheiro, que a gente ia comer, que a gente ia... Nada tinha graça pra mim. Tudo era escuro, tudo era preto e branco, tudo era sem brilho, tudo era vazio, não tinha graça, e eu não queria que ela percebesse, então eu disfarçava. Ela falava comigo e eu disfarçava que eu estava mal e eu ia passando por aquilo. Assim, com todo esse sofrimento, suor, batedeira, taquicardia, tudo isso eu tinha. Eu vivi tudo isso nesse dia. Foi o dia de pânico total na minha vida, porque eu só tinha um pensamento: você vai morrer nessa viagem. Quando nós chegamos, e nós fomos para uma cidade que chama-se Pati do Alferes, não sei quem aqui conhece. E para chegar lá, você tem uma serra para subir.
E é uma serra íngreme. E eu olhava do carro e eu via a altura do lugar. E eu pensava, ela vai errar, ela vai fazer uma manobra ruim, nós vamos cair, esse carro vai ser destruído e ela ainda vai morrer comigo de embrulho, coitada. Porque eu pensava, quem vai morrer sou eu, mas ela vai morrer junto. Era só esse o meu pensamento que tinha na minha mente. Aí nós chegamos, finalmente chegamos lá. Quando nós chegamos na casa dela, o lugar é lindo, maravilhoso, a paisagem é ótima, fizemos amigos, foi tudo muito bom. Mas quando nós chegamos eu falei, bom, não morri na vinda, então eu vou morrer na volta. Era isso que estava na minha cabeça. Eu não morri na vinda, mas eu vou morrer na volta. É isso que vai acontecer. E, gente, se você perguntar, você orava, Sueli? Orava. Você confiava, Sueli? Confiava. Mas eu ia morrer. O pensamento fixo, a ideia fixa é que eu ia morrer. Ficamos lá, resolvemos todos os problemas dela, saímos, fomos para o Rio de Janeiro, passei em Botafogo, Copacabana, conhecemos tudo. Eu já conhecia de antes, mas a gente viu tudo aquilo ali. Foi tudo muito bonito, tal, mas não tinha brilho, não tinha graça para mim, porque eu estava sofrendo. Eu estava em sofrimento. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz, eu estou desesperada, ansiosa, eu estou angustiada, eu não vejo cor, eu sei do que você está falando, porque eu já passei por isso. Eu acredito em você, porque eu já vivi isso. E eu não era uma pessoa doente, eu não era uma pessoa que vivia, eu não era depressiva, nunca fui na minha vida, mas eu vivi esse momento de pânico na minha vida, por conta de uma ansiedade. Qual era a certeza que eu tinha? Que eu ia morrer. Passou-se os dias da viagem, agora nós vamos voltar. Pra quê? Porque agora eu já achava que lá eu estava segura, mas voltar para a estrada eu ia morrer. E voltei. Você que está aqui me ouvindo, eu estou dizendo para você o que eu vivi. Eu voltei com o mesmo medo que eu fui. Sofrendo quilômetro após quilômetro para voltar do Rio de Janeiro até São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro como hoje, quando eu cheguei no meu portão, que eu parei, meu marido saiu e falou assim, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A gente só se falava pelo celular, falando mesmo, ligando. E ele saiu e foi pegar as bagagens. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu cheguei. A partir do momento que eu cheguei, eu então parei e falei, bom, agora eu vou contar tudo pra ele, o que eu vivi. Eu contei tudo pra ele, abri o meu coração, falei o que eu tinha vivido. E nós entendemos que aquilo tudo era resultado do estresse que a gente tinha passado, que a gente estava passando. E que eu precisava superar aquilo. E nós fomos, então, cuidando disso aos poucos, até que eu me recuperei desse mal. Eu me recuperei. Eu não precisei de medicação, eu tomei chás, coisas assim, e fui, sim, em busca de atendimento profissional e pude, então, me recuperar dessa crise, que foi uma crise, um pequeno período, dias da minha vida, mas que já queria, esse sentimento já faria da minha vida um verdadeiro inferno se eu não tivesse me recuperado desse mal. Então, a ansiedade, ela te leva a sentimentos destrutivos. Eu sei o que eu estou falando e você que está vivendo isso sabe o que você está vivendo. E ninguém pode viver nesse estado muito tempo. Ninguém pode, ninguém aguenta. Então, você vai acabar entrando num tratamento em que você vai tomar medicação, e eu nunca quis isso para mim, porque eu não queria tomar medicação, ou você vai buscar um processo que possa ressignificar as crenças que você tem na tua mente. O que é que você está acreditando que está te levando a viver momentos desses momentos absurdos, de pânico? Então, a certeza de que eu ia morrer me deixava daquele jeito. Só que depois eu para e pensa, são construções de pensamentos que estão na sua mente, não é a realidade. Então, isso que você está vivendo são construções de pensamentos por situações as mais diversas. E aí aqui nós temos várias situações que podem te levar à ansiedade. O sentimento a ansiedade generalizada, que envolve muita coisa, a separação de pessoas ou de ambiente, o mutismo seletivo, a fobia específica, a fobia social, o pânico, a agorafobia,
você ser induzido por substâncias, né? Então, se você usa drogas, se você usa álcool, fumo, drogas como maconha, cocaína, êxtase, todos esses tipos de drogas vão te levar a essa ansiedade, que vai te levar ao pânico. Uma situação ocasional, um impacto emocional muito grande que te levou a desenvolver esse pânico, que no meu caso foi bem parecido, né? Uma situação me deixou muito mal emocionalmente, estava me levando ao pânico. E eu, graças ao bom Deus e a todos os meios que eu utilizei na época, me fizeram sair daquela situação. Mas eu tive que decidir e querer que aquilo se resolvesse, do contrário não se resolveria. E o último, condições médicas. Muitas vezes você está tomando medicação mesmo para tratar um outro problema físico e essa medicação pode alterar o seu sistema emocional e isso faz com que você adoeça também. Então eu pus aqui 7 motivos, mas pode ser muito mais do que isso. Porque a mente humana, ela é única. Não existem 2 mentes iguais. Então, elas são diferentes por tudo que viveram. Mesmo que 2 pessoas tenham sido criadas pelas mesmas pessoas no mesmo ambiente, e nesse caso aí eu faço eu te mostro a questão de irmãos, né? Que são criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente, no entanto, cada um é totalmente diferente do outro. Porque cada mente é única e é perfeita. E Deus fez assim para a gente ser justamente isso, uma multidão de coisas diferentes, de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, de sentimentos diferentes, que constrói o ser humano. Então eu fui feita para ser assim, e eu me desenvolvo dentro da minha realidade para ser melhor. A mesma coisa com você. Então, se você está passando por um momento de ansiedade, de medo, de pânico, você precisa entender. E eu vou te falar a palavra mágica agora, tá bom? A palavra mágica é cura. Cura é a palavra mágica, guarde a palavra. Essa palavra é o que você vai escrever lá no meu direct para poder ganhar o prêmio que eu vou te falar daqui a pouquinho, nosso tempo está acabando. Então veja bem, queridos, o que eu quis trazer para você aqui. A ansiedade é um problema. Ela não é um problema, mas pode se tornar um problema quando você quer que aquilo que vai acontecer seja o que você construiu na sua mente. Tem que ser daquele jeito. Se tem que ser daquele jeito, você vai viver nessa expectativa. Quando você se depara com a realidade, acontece a frustração. E você não quer viver essa frustração. Você está se antecipando para não viver essa frustração. Então você sofre por antecipação. Você sofre absurdamente por antecipação. E esse sentimento de ansiedade te leva a outros piores. Como eu já disse aqui, todos esses problemas físicos e ainda coisas piores, como pode te levar ao pânico, pode te levar à depressão, pode te levar os pensamentos suicidas e assim muito mais. Então é preciso tomar cuidado no mal que te levou a estar como você está. O que de fato e de verdade aconteceu para você estar como você está? Quando você entende isso, aí sim você pode... Aqui, ó, a Milene já colocou cura, cura, cura. Isso mesmo. Você só tem que colocar o cura lá no direct. Só vai ganhar o presente quem estiver no direct. Entra no meu Instagram e coloca no direct. Tá certo? Aqui a Maria do Carmo do Yasmin News perguntou: e quando já está com o quadro inflamado, o que fazer? Quando você está com a questão que já inflamou o seu corpo, você já está doente fisicamente, é preciso cuidar do mal físico, porque o mal físico é o grito do seu organismo dizendo para você: as coisas não estão bem. Esse grito do organismo, ele vem com dor, em forma de dores, em forma de entende? Porque ele está reclamando, o corpo está dizendo, cuidado, a mente não está boa e o corpo já está reclamando. Então, quando você tem esse grito do corpo, o corpo está te dizendo, cuida porque vai ficar pior. Então, para e pensa, se você não cuidar enquanto é tempo, você vai piorar. Então, qual é o primeiro passo? Cuidar do corpo, sim. Se existe um estado inflamatório, você precisa cuidar do corpo. Essa inflamação pode estar na garganta, pode estar em qualquer parte do organismo. O lúpus, por exemplo, é uma forma de manifestação de doença emocional. É muito nítido isso. Então, se você não tomar esses cuidados com o corpo, você não vai poder sarar para poder cuidar da mente. Ah, mas eu curo o meu corpo e continuo doente emocionalmente? Sim.
Sim, porque como eu disse, o corpo ele tá dizendo para você, olha, não tem coisa errada na sua mente. E isso já veio pro corpo. Você cura o corpo, e é isso que as pessoas na maioria das vezes fazem. Elas curam da garganta, cura da gripe, disso, mas o mal emocional continua lá. Porque essa doença emocional, como eu disse, ou ela veio se desenvolvendo, ou a partir de um momento, num forte impacto, se desenvolveu. Agora você precisa resolver a causa. E as pessoas sempre querem tratar a consequência. A consequência é a dor no corpo, a consequência é a febre, a consequência é o estado inflamatório, mas a causa é aquilo que te machucou lá atrás. De repente, uma perda por morte, uma separação, uma traição, um acidente, entendeu? Uma falência, qualquer coisa. Mudar de país, perder o emprego dos sonhos e agora ter que fazer uma outra coisa. Tudo isso são baques emocionais que a gente sofre e que nos deixa doentes emocionalmente. E a doença emocional, ela vai se espalhar pelo organismo, pela parte física. E ao fazer isso, você adoece fisicamente. E aí você vai no médico, o médico faz um monte de exames e fala, você não tem nada. Nos exames tá tudo bem, mas você tá quase morrendo. Nos exames tá tudo bem, mas você tá quase morrendo. Você fala, mas o que tá acontecendo comigo então? Se não tem nada, olha, não é câncer, não é isso, não é aquilo, mas você tá doente. Pode encarar. É uma doença emocional e você precisa cuidar disso, porque se você não cuidar, você pode morrer pelo mal físico, aparentemente. Porque o físico foi onde a doença emocional achou espaço para poder destruir o seu organismo, fisicamente. Então, qual é a pessoa que consegue ter saúde emocional? A pessoa que cuida das suas emoções. E essa pessoa que cuida do emocional, ela tem saúde física, porque mente sã, corpo são. Você sabe, já é o que o pensador, o filósofo dizia. Quando você tem a mente saudável, você tem o corpo saudável. Quando você tem a mente doente, você tem um corpo doente. Certo? Então tomem bastante cuidado com isso. É preciso estar bem emocionalmente. Ah, mas Sueli, o meu mal emocional é porque eu não tenho dinheiro. Como eu não tenho dinheiro, eu fico doente emocionalmente. Quando eu tiver dinheiro, eu curo. Bom, se você está doente emocionalmente porque não tem dinheiro, isso já é uma doença emocional. Você está condicionando o seu sucesso no dinheiro, isso já é um problema. E não é financeiro, é emocional. A maioria das pessoas que dizem assim, às vezes eu faço uma enquete lá nos stories, o que você precisa mais, saúde emocional ou saúde financeira? A pessoa vai lá, financeira. Tá na cara que o problema é emocional. Porque se ela estiver bem emocionalmente, o quanto ela tiver de dinheiro, ela vai viver feliz e em paz. Isso não vai destruí-la. Ah, mas o que não tem dinheiro não consegue fazer a viagem dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Mas a pessoa sabe viver e ser feliz apesar disso. E aí ela vai trabalhar muito mais saudável para ter o que ela quer. Percebem? Então, o problema de uma pessoa que diz, o meu problema é dinheiro. Não, o problema não é dinheiro, o problema é emocional. Você não está sabendo lidar com a sua vida, não está aceitando ser quem você é, não está trabalhando para mudar de vida, não está fazendo uma formação, não está economizando seu dinheiro, você está gastando tudo que você ganha, você queima os cartões de crédito, tudo. Compra tudo o que quer e o que não quer, para pagar com o que não tem. Esse problema não é falta de dinheiro, gente, é um problema emocional. Quando você pega o seu cartão de crédito e vai pagar tudo o que você quer com o que você não tem, isso é falta de inteligência emocional. Certo? E aí desenvolve-se o quê? A ansiedade. A ansiedade desenvolve a depressão te leva a querer morrer. E aí se você for puxar o fio da novela lá do início, sabe qual era o problema? Ah, porque eu não tinha dinheiro. Ué, porque não tinha dinheiro, agora você quer morrer? Viram? Olha a gravidade da situação. Entendam comigo a gravidade disso. Então, uma pessoa não é feliz porque ela tem dinheiro. A pessoa é feliz quando ela se ama e se aceita como ela é. Mas para isso acontecer na vida de muitas pessoas é necessário um processo. Então, o que está te levando a ser ansioso? Já deu agora então para você entender? É isso que eu quero que você entenda. O que te leva então o que te leva a ficar ansioso? É preciso descobrir isto. Ao descobrir isso, você vai poder fazer o que tem que ser feito. Eu disse que ia ensinar para você uma forma de você ficar menos ansioso e vou te ensinar. Primeira coisa que você tem que fazer, atenção, todo mundo anotando, porque eu tô acabando já. Primeira coisa que você tem que fazer para poder resolver o problema das crises de ansiedade. Tô sendo clara? Das crises, porque você já entendeu que você precisa cuidar totalmente da sua mente para alcançar isso. Mas vamos lá, a primeira coisa. Vamos ver mais uma pergunta.
Ok. Primeira coisa que você precisa fazer para resolver as crises de ansiedade: trocar o seu pensamento. Troque o pensamento. O pensamento é de morte, troque por pensamento de vida. O pensamento é de derrota, troque por o pensamento de vitória. Não é assim, presta atenção, não é você dizer assim, eu não quero pensar em derrota. Não, isso é o que você está falando. E o que conta num processo de transformação é o que você faz e não o que você fala. Então você substitui esse pensamento de derrota pelo pensamento de vitória. E não importa se você acredita ou não nisso, você tem que substituir. Então, primeiro passo, substituir o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Substituir. É a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, você tem que ter uma agenda. Sem agenda, você não chega onde você quer. Mas eu não tenho nada para fazer o dia inteiro. Então não precisa de agenda? Não. Precisa de agenda. Quem não tem agenda é desgovernado, é bagunçado, é descontrolado. Faça uma agenda. Escuta o que eu estou te falando. Você quer se livrar da crise de ansiedade? Primeira coisa, substitua o pensamento negativo pelo positivo. E faça. Segunda coisa, tenha uma agenda. Não dá para organizar a vida e tirar a ansiedade sem agenda. Já é porque você não tem agenda que você está ansioso. Aquela coisa de não tenho o que fazer, tô perdido, não tenho o que fazer, isso só te leva à destruição. Então tenha uma agenda. E o terceiro passo, seja grato. Se você não for agradecido, você não vai curar a ansiedade. Ponto final. Mas eu não tenho pelo que agradecer. Pronto, você já está dizendo que você não vai se curar. Porque você já está sendo tão ingrato que não reconhece o que você tem para agradecer. Todos nós temos o que agradecer todos os dias. Todos os dias. Faça uma lista de gratidão. E não vá dormir sem pensar nisso. Então a última coisa que você tem que fazer antes de dormir, e isso está na aula. Eu explico direitinho, detalhadamente na aula como você deve fazer isso. Esses passos todos eu ensino direitinho na aula. Então veja lá, uma coisa é você saber, a outra é você fazer. E para fazer você precisa de acompanhamento. Por isso que eu tenho essa aula prontinha para você. Explicando todo o funcionamento do cérebro, como que se instaura essa ansiedade e como fazer para resolver e o passo a passo certinho. Inclusive eu dou uma lista do que você deve comer para resolver a ansiedade. Essa aula é perfeita. Terceiro passo, seja grato. Se você for grato, você começa a combater a sua ansiedade. Você entra no WhatsApp e diga, eu quero o e-book. O e-book são 7 passos para você aprender a dizer não. Isso vai te ajudar nesse problema todo seu aí de ansiedade. Quer o e-book inteiramente de graça? Então você entra no meu WhatsApp e diz, eu quero o e-book. E aí eu vou mandar para você, tá certo? Só que eu vou mandar no seu e-mail. Então você já entra sabendo que você vai deixar o e-mail lá para eu te mandar por e-mail. Eu não vou mandar o e-book no WhatsApp. Eu vou mandar o e-book no e-mail. Combinado? Então entra no WhatsApp e já deixa lá, olha, deixa o meu e-mail aqui porque eu quero o e-book 7 passos para aprender a dizer não. Você sabe dizer não? Se você sabe, você já está começando a resolver seu problema de ansiedade. Se você não sabe, é por isso que você está assim. É um dos motivos, é um dos motivos que está te levando a ficar ansioso. Tá certo? Cumpri tudo que eu queria, produção? Sim. Tudo que foi combinado? Já dei tudo, não estou devendo nada? Tá, faltou a aula. Você gostou do conteúdo? Te ajudou? É interessante para você? Você quer aprender mais? Você quer saber mais detalhadamente tudo isso para você ter uma vida livre de ansiedade? Quer mesmo? Então eu tenho uma aula prontinha para você sobre isso. Pronta. A aula Como Resolver o Problema da Ansiedade. Essa aula é incrível. Ansiedade tem cura. Você pode se libertar disso tranquilamente, sem crise de pânico, sem desespero, sem nada disso, sem dor no corpo, sem fobia, sem náusea, sem excesso de sudorese, sem insônia, nada disso. Você resolve, você se livra disso tudo. Quer aprender como? Adquira a minha aula completa. Você vai ter mais de 2 horas de conteúdo completo para você, explicando detalhadamente todo o funcionamento do cérebro e como fazer para que esse cérebro funcione certinho para você não ter o problema da ansiedade, tá certo? Que Deus te abençoe muito.
Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. Deixem os seus comentários, vai lá no direct, vá no meu WhatsApp, adquira a aula, porque se você tem um problema de ansiedade, você tem que saber como tratar, antes que isso fique pior. E você pode tratar aprendendo o que fazer, só que você tem que fazer. Escuta o que eu falei, tem que aprender o que fazer e tem que fazer. Combinado? Até a próxima live a semana que vem, quando a gente vai estar aqui de volta com o professor Faustino para falar sobre saúde emocional e saúde física, tá certo? É de vital importância que você assista essa aula da semana que vem. Eu vou estar em parceria com o Faustino e nós vamos juntos poder ajudar você a entender mais ainda sobre como resolver a ansiedade. Tchau, tchau e até a semana que vem.